Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando o projeto Irradiar Educação e Cultura, um projeto de extensão da Universidade do Distrito Federal, o NDF, fruto da parceria entre o Grupo de Pesquisa Catarse e a Rádio Cultura 100.9 FM da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Meu nome é Leonardo Costa e hoje vamos conversar sobre desafios para a educação inclusiva, mais especificadamente a inclusão escolar para pessoas autistas e pessoas com deficiência intelectual. A gente vai conversar com a professora doutora Joana de Paoli. Doutora Joana é graduada em licenciatura em Química pela Universidade de Brasília e atua como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Seu doutorado, realizado na UNB, versou sobre educação em ciências. Além disso, a doutora Joana é especialista em psicomotricidade clínica e escolar, educação inclusiva e psicopedagogia, e integra os grupos de pesquisa Ciência e Tecnologia em Contexto, o CITECO, vinculado ao CNPq, e o grupo de estudos, pesquisa e formação continuada para modalidades da educação básica, GEP-GEMEB. Seria isso? Da EAP. Isso, lá da EAP. E também participa do Círculo Vigotskiano, grupo de estudos em teoria histórico-cultural. Atualmente é formadora pesquisadora na Escola de Formação Continuada, a EAP, vinculada à Secretaria de Educação, né, com foco nos temas de autismo, inclusão e educação especial. Doutora Joana também é mãe do Pedrinho, de modo que seus temas de pesquisa estão vinculados de modo bastante orgânico com sua própria vida. Doutora Joana, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. É um prazer te receber. Já te ouvi falar em alguns outros contextos, assim, sempre um prazer aprender com as suas experiências, seus conhecimentos. E a ideia é a gente conversar um pouco aí sobre compreensões da educação inclusiva, compartilhar um pouco suas experiências também como mãe, né, de uma criança, vai falar um pouco assim. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa vida a todos e todas que estão conosco. É uma alegria inenarrável poder falar sobre inclusão, falar sobre a luta das pessoas com deficiência, sobre a diversidade, sobre essas minorias que precisam ser incluídas, porque nunca teremos inclusão de fato quando alguma singularidade for excluída. Então, enquanto nós temos, às vezes, uma inclusão em forma de medicância, então onde se valorizam singularidades em detrimento de outras, enquanto que ainda se cultive que o estranho a mim não é bom o suficiente para estar comigo por conta de alguma singularidade, ninguém vai ser e vai estar incluído. Então, a inclusão só se faz de fato se nós respeitamos e acolhemos a todas as diversidades. Então, sendo as questões de raça, de etnia, de orientação sexual, de gênero, de diversidade, de deficiência, enfim, qualquer questão. Então, não dá para usar um discurso de medicância no sentido, vamos acolher as pessoas com deficiências, e bem naquele discurso de caridade, ai, tadinho deles, mas enquanto isso eu não aceito a sexualidade do outro que não é como a minha, eu não aceito a cor do outro que é diferente da minha, eu não aceito a etnia, a classe, o pobre, né? Enquanto tem alguma forma de discriminação, ninguém vai estar incluso. E isso precisa estar sempre muito bem costurado no discurso de deficiência e de autismo, que são as pautas que me acompanham. Que bom, Joana. Doutora Joana, muito bom. Com essa sua fala inicial aí, né, colocando a questão da inclusão num espectro muito amplo, né, de uma série de preconceitos que estão colocados aí na sociedade, queria começar te perguntando, então, uma tentativa de sintetizar coisas muito complexas, né, pelo seguinte esclarecimento. Nas escolas, muitos pais, mães, ouvem falar de integração, integração inversa, salas inclusivas. Eu queria te perguntar o seguinte: é tudo a mesma coisa? Essas palavras, o que essas palavras significam? Enfim, o que seria, de modo simplificado, dizer que é educação inclusiva? Bom, você me pediu uma versão simplificada. Então, ao longo da história da humanidade, bem nos primórdios, quando a sociedade como se constituir, né, os grupos.
nós tínhamos algo que é a exclusão. Então, pessoas que estavam machucadas, ou seja, deficientes, pessoas que estavam mais fragilizadas, elas eram excluídas, né? Pensando ainda mais nos grupos nômades que precisavam se deslocar por conta de alimentação, do frio. Então, eles muitas vezes não tinham condições de levar todas aquelas pessoas. Não sabemos exatamente como que funcionava tudo isso, né? Então, isso são os historiadores. O tempo foi passando, então, né, essa exclusão continuou. Vamos pensar nos leprosos, isso aparece muito, na história, então, da humanidade. Os leprosos eram separados do grupo, então sempre essa questão daí de excluir pessoas que pudessem, de alguma forma, prejudicar o grupo, né, ou que achassem que pudesse prejudicar de alguma forma o grupo. Então, isso mudou na Idade Média, especialmente com a Igreja Católica, no sentido todos são filhos de Deus, nós precisamos acolher a todos. Então, começa-se a incluir as pessoas, mas ainda de forma segregada. Então, tem o centro de ensino especial, a escola de surdo, a escola do cego. Então, começa essa organização do sentido, não podemos excluir, nós precisamos da educação para as pessoas. Estou simplificando, tá? Nessa história da humanidade. Ok. Mas eles vão ter alguma forma de acessos, mas ainda separado da sociedade. E aí eu já vou chegar no Distrito Federal. Estou ainda na história da humanidade. Ok. E aí, a nível, né, mais global. Claro que cada sociedade, grupos étnicos, não eram todos que comportavam dessa forma. Então, o Vygotsky, ele fala de uma ilha onde as pessoas cegas eram considerados seres mediúnicos. Então, os profetas viam além da visão. Então, eles eram valorizados historicamente. Então, vejam, existem particularidades na história da humanidade. Não são todos que reagem da mesma forma. E aí, retomando, né? Aos poucos começaram a falar, não, essas pessoas não podem estar segregadas, isso ainda não é inclusão. Mas começou-se a ideia de integração, as pessoas precisam ser integradas. E às vezes a gente fala, precisamos integrar as pessoas, mas a ideia de integração é estar próximo, mas não tendo ainda os mesmos direitos. E essa pessoa tendo que se adaptar à sociedade e não o contrário. Então, como que isso acontece? Você colocava uma pessoa com deficiência dentro da escola, mas ela não recebia suportes, ferramentas, técnicas para conseguir aprender com todos, porque ela tinha particularidades. Uhum. Então, ainda temos essa forma de a criança estar na escola, mas ela não está incluída, então ela só está integrada. Ela está dividindo o mesmo espaço, mas ela não está tendo acesso a recursos que oportunizem as mesmas oportunidades que os demais. Então, ao longo da história, nós temos essas terminologias, até a mais atual, que obviamente, assim, né, chegamos a uma versão que é a perspectiva inclusiva. Ou seja, a sociedade de todos é para todos, é feita por todos e todos deveriam ter acesso. Se a pessoa não consegue ter acesso, como que a gente pode fazer? E eu sempre falo o seguinte: a gente conseguiu chegar até a Lua, a gente pode conseguir incluir um estudante com deficiência. A gente não tem asas, mas a gente consegue voar com um avião. Não é possível que a gente não pode ensinar alunos com deficiência. Então, quando os interesses estão voltados para superar algo, o ser humano é capaz de coisas inacreditáveis. E aí nós precisamos bater num ponto muito forte. A inclusão, ela não é feita pela pessoa com deficiência. Não adianta eu falar de inclusão para pessoa com deficiência só para que ele se garanta dos seus direitos, que ele se aposse dos seus direitos. Mas a inclusão não é porque a pessoa sabe mais matemática, foi alfabetizada, está mais inteligente, eu estou colocando aqui aspas, não é porque ela está mais inteligente que ela vai ser incluída. Isso não é verdade. Se fosse assim, pessoas que não têm deficiência seriam todas incluídas, isso não é uma realidade. Uhum. Então, não é a pessoa com deficiência que faz inclusão. Então, quem faz a inclusão é a sociedade, é o todo. Então, o todo que inclui a minoria. Então, não são as pessoas com deficiência que podem ser adequadas nessa ideia de integração, né, dessa integralidade, dessa integração que é diferente de integralidade, que vai fazer com que ela aprenda e se desenvolva. Ela precisa de um ambiente acolhedor onde ela tenha o que ela necessita para conseguir aprender e se desenvolver. E aí, voltando, falei um pouco da história da humanidade, que em linhas gerais no mundo aconteceu dessa forma, está andando dessa forma.
Eu gosto da ideia de que, em relação à inclusão, a gente só está engatinhando na história da humanidade. Ok. A gente caminhou muitos anos com a exclusão, nós caminhamos muitos anos com a segregação, nós, né, começamos, né, a tentar caminhar e aí já queremos avançar e já andar direto pela inclusão, mas a gente está ainda num processo lento. E nós dependemos de uma sociedade coesa, nós dependemos de uma sociedade que respeite os outros para que as necessidades da pessoa com deficiência sejam acolhidas. E é tudo junto ao mesmo tempo. Lutamos pela deficiência e lutamos pelas outras singularidades. Então, isso tem que estar atravessado na humanidade, né, essas contradições fazem parte do real. E aí eu chego no Distrito Federal, Ok. que você me falou no termo. Então, integração, que eu acho que eu expliquei. Uhum. No Distrito Federal, a gente coexiste com tudo. Ok. Então, no resto do país, a perspectiva de inclusão foi bem fundamentada, foi bem, né? Então, o que nós sabemos é que no resto do país retiraram, removeram muitas escolas que seriam escolas segregadoras. Mas ainda existe, mas menos depois do projeto de inclusão. Brasília convive com tudo. Nós temos todas as modalidades. Então, nós temos. Vamos pensar na escola pública. Então, a escola pública é uma escola de todos. Então, todo mundo tem acesso a essa escola pública. Nós temos as salas regulares comuns. Hoje em dia é muito raro você ter uma escola regular, uma sala regular, uma sala comum, sem um aluno, ou com diagnóstico, ou com hipótese diagnóstica, ou com questões que merecem atenção. Então, nós podemos falar que, teoricamente, todas as salas são inclusivas porque a diversidade, né, é humana e ela está na escola pública, especialmente. Uhum. Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar uma sala onde nenhuma criança absolutamente tem alguma dificuldade, que precise de um suporte. Eu não estou falando nisso que todos têm diagnóstico, não nesse sentido, mas que todos precisam ser acolhidos porque têm diversidades que precisam ser observadas. Uhum. Então, essas são as salas comuns, regulares, então, portanto, todas inclusivas, porque muito dificilmente a gente não tem a diversidade que precisam ser acolhidas. Só que daí nós temos uma modalidade especial na secretaria, que é a integração inversa, ainda nessa ideia de integração, né, como um nome histórico também, que é uma ideia interessante, que é, assim, a ideia de como ela surgiu é, quem vai ser? Foge um pouco a lógica, né? Então, assim, a sala vai ser feita para uma pessoa com deficiência, e os demais que vão ser incluídos. Então, na verdade, seria a minoria que inclui a sociedade, digamos que abre as portas, o convite para essa sala de aula. Essa sala é minha, eu convido vocês. Estou falando assim de uma Não é a forma. pessoa com deficiência que se adapta, é como se toda a sala tivesse que se adaptar a. Ó, essa sala é minha, sou uma pessoa com deficiência, e aí vou convidar alguns colegas para estudar comigo. Então, são salas menores, com menor número de alunos, onde o centro é esse aluno com deficiência. Ok. Isso na teoria. E assim, com as minhas palavras. Ok. Na prática, é uma sala regular que foi reduzida. Certo. Né? É uma sala comum que foi reduzida e tem alunos com deficiência, assim como acontece em todo o resto do país. E aí tem uma questão que é cada vez mais essa sala que deveria ser bem reduzida, porque, né, uma sala deveria, vamos por aí, o ensino médio, o ideal seria o quê? A gente não tem bem estabelecido isso, mas o quê? Uns 35, 40 no máximo. A gente tem escolas por conta dessas leis, enfim, falta de sala de aula, a gente chega a salas com 50 alunos. Uhum. E aí você tem também que não existe redução no ensino fundamental e médio, na legislação da portaria da secretaria, onde coloca a estratégia de matrícula que lança todo ano. Então, assim, como que você faz? Que sala de inclusão é essa que você tem 40, 50 alunos com os alunos com diagnóstico? E aí ainda temos na secretaria outras modalidades, são muitas, tá? Então eu vou resumir que tem algumas salas que são salas especiais. Então que tem alunos só com deficiência. E essas salas às vezes ficam dentro da escola. E tem algumas que ficam nos centros de ensino especial. Nós temos a PAI, nós temos centro, então existem particularidades da secretaria. A ideia é que esses espaços
eles fossem apenas complementares, que é isso que vem a lei defender com muita força, né? Então, não que se acabe com centros de ensino especial, Uhum. mas que eles sejam complementares. Só que a realidade não se apresenta dessa forma. Entendi. Professora, colocando aí essas explicações, né, das caracterizações dos elementos da estrutura mesmo, né, e dos desafios, até mesmo em termos de cultura, né, parece que os desafios para a educação inclusiva se encontram em diversos campos, então, né, desde condições materiais, reais, condições de trabalho, infraestrutura, você comentou, né, turmas reduzidas, salários, é, enfim. Também me parece que talvez possa ter uma relação com a questão da formação dos professores, né? Seja formação inicial, continuada, por uma abordagem pedagógica adequada. Pegando isso e na linha de raciocínio que você estava desenhando, no que se refere às condições de trabalho, que aspectos você destacaria como os principais desafios a serem enfrentados? Bom, a escola não tá boa para ninguém. Se a escola estivesse em seu nível de excelência, grande parte do que a gente está discutindo agora seria desnecessário, vamos supor dessa forma. Então, a escola não tem condições básicas. Vou começar de uma coisa muito simples. A escola é quente. Então, nós temos grande parte das escolas que são baixas, com o teto de zinco, o teto, enfim, que esquenta muito. Não tem condições de trabalho. Então, o professor passando mal, né? O calor, aí muitas delas não têm ar-condicionado. Quando tem, o sistema de energia não suporta. Então, a gente tem problemas. Então, assim, cada vez está mais quente o planeta, cada dia está mais quente. O professor tem que ligar um ventilador se estiver funcionando, aí ele tem que gritar para conseguir se fazer ouvir. Aí os alunos começam a conversar e estão angustiados com o calor. Olha que coisa simples. O calor é um problema real. Problema E social. é um problema social e outra transtorna, tipo, né, faz a pessoa passar mal. Então, assim, diminui a qualidade de vida, diminui a qualidade do prazer de estar trabalhando. Você fica. E aí o aluno também fica agitado. Então, o aluno que tem dificuldades sensoriais fica ainda mais incomodado. Então, assim, tô pegando uma coisa muito básica. Falta material. Então, assim, vou começar pelas coisas mais simples. Tipo assim, simples. Papel para imprimir. Então, assim, precisa para prova, precisa para um trabalho, precisa para um desenho, precisa para uma adaptação curricular, precisa de impressora, precisa de tinta colorida, porque você vai trabalhar com mapas. Como você vai trabalhar com preto e branco? A criança já tem dificuldade, você, né, trabalhando com preto e branco. Então, olha as coisas triviais que nós não temos nas escolas. Às vezes a gente não tem tinta para os pincéis. Às vezes precisa de vaquinha. Quantos professores, né, fazem doação, fazem, né, compram coisas, compram materiais. Você, quando pensa, por exemplo, em nível de ensino médio, o que que chega de material pedagógico, escolar, para os professores utilizar? Será que tem uma massinha para trabalhar com um aluno, né? Sei lá, moléculas, né? Fazer uma célula com aqueles alunos com massinha, para trabalhar questões sensoriais, vamos pensar nos alunos com deficiência, mas todos os outros alunos, para ter uma dinâmica diferente, não tem massinha. Então, assim, geralmente são os próprios professores ou pedem para os alunos, mas nem todos podem. Então, nós não temos um básico de condições. Mas quais, para mim, são os pontos centrais? O calor hoje em dia. Por quê? Porque você tem 50 alunos dentro de uma sala de aula. Você tem 40 alunos dentro de uma sala de aula. Você tem educação infantil com 30. Você vira de costas, um aluno bate no outro aluno, o outro foge, o outro morde. Então, para mim, são pontos centrais. Lutas fortes, intensivas, e não temos condições de trabalho. É um perigo para as crianças e um perigo para o professor. Professora, mas aí, por exemplo, está falando essa questão de materiais, né, as condições. Isso teria alguma conexão com a questão da formação dos professores? Quer dizer, tem gente que diz por aí que para você dar uma boa aula basta uma sombra de árvore, né, que já aliviaria o calor, né? O que é que você acha disso, assim, Olha, pensando? eu consigo dar aula muito bem embaixo de uma árvore, mas não todos os dias. Tem dia que chove, tem dia que vai ter raios, tem dia que vai estar lama, tem um dia que vai estar seco, tem um dia que as frutas vão estar caindo, que o chão vai estar com bichos, com formiga. Então, assim, esse discurso
eu ouvi também na faculdade, e eu acho um discurso assim, é bem motivador, né? Um bom professor, não importa o número de alunos, embaixo de uma árvore você consegue dar aula? Consegue, mas não toda hora e todos os dias. Então chega um momento que você vai ficar tolhido. E é o sucateamento da educação, né? É o professor rei da sucata. Então é o professor que tem que arranjar, né? Não tem materiais para fazer as moléculas. Então, não, professor, mas olha, tá aqui um livro, ó, tá aqui um tutorial para você usar garrafas plásticas. Então, o professor vira o rei da sucata porque não tem materiais adequados, a gente tem que trabalhar com, teoricamente, né? Com a sustentabilidade, usar esse discurso, mas ele é usado por quem? Por quem quer economizar e não investir na educação. Então, é um discurso muito sedutor do capital nesse momento. Uhum. Né? Então, o professor consegue se virar. Eu queria ver um médico sem uma seringa, se ele faria uma cirurgia, se ele compraria do próprio bolso. Não, a gente não espera. Agora, do professor, a gente espera que não tenha espaço, que não tenha condições, que trabalhe embaixo de uma árvore, que o professor mesmo arranje, dê um jeito, que ele não use folha de papel, usa folha que caiu da árvore, porque é sustentabilidade, e assim entra nesse círculo vicioso no sentido de falta de investimento e favorecer esse discurso de falta de investimento na educação. Então, nós precisamos lutar por bens materiais, nós precisamos lutar por bens imateriais, por condições de trabalho. E, principalmente, eu sempre defendo a redução da sala de aula, porque você não tem como. Acaba que você não inclui ninguém. Porque se você tem 50 alunos dentro de uma sala, e no ensino médio, porque eu sou do ensino médio também, né? Então, no ensino médio, você tem uma aula com uma turma dali a pouco, dali 1 hora, 2 horas, você vai ter aula com uma outra turma, são mais 50 alunos. Ao longo do dia, você atendeu 150 alunos. Você não sabe o nome desses alunos, você não sabe os problemas, você não sabe disso. Então, assim, acaba que é uma responsabilidade muito grande que você não tem como, é uma luta inglória. Não, e outra, você me falou da formação. Não há formação para a falta de condições de trabalho. Eu não tenho como. Não importa, eu sou psicomotricista, por exemplo. Sei trabalhar com questões de agressividade, se for necessário, sei trabalhar com tudo isso. Mas eu tenho 50 alunos dentro da sala, totalmente desestruturados, com alunos que precisam de maior suporte. E eu tenho que dar aula, porque eles têm que passar no Enem, eles precisam aprender o conteúdo, porque tem que ter prova, porque eu tenho que passar um vídeo, porque eu preciso dar uma aula contextualizada, dinâmica. E eu preciso corrigir as tarefas e dar suporte para quem precisa de mais ajuda. Tem um aluno com depressão, tem um problema, tem uma goteira no teto. Como? Que formação é essa que eu vou conseguir? Que formação que vai me dar suporte para conseguir resolver esses problemas todos? Eu não conheço. Ou seja, talvez aí tenha que tomar esse cuidado, então, de não querer colocar o professor como um milagreiro, né? Agora, é, nesse sentido, assim, eu queria te perguntar, né? Eu entendi, né, que você está colocando que a questão da formação realmente não pode fazer milagres, mas quando os professores se deparam com questões da inclusão, tem essa questão da eterna sensação da falta de preparo, né? E não só os professores, a população de maneira geral também, as pessoas são muito pouco letradas, né, no que diz respeito a questões relacionadas a capacitismo. É, o que você considera assim que seria em termos de é, letramento, talvez, não sei se essa palavra é adequada, é, que precisaria ganhar mais alcance para os professores, para a gestão também, para a população em termos geral, assim. Você acha que a percepção das pessoas com relação às pessoas com deficiência está próxima ao adequado nas escolas de maneira geral? Pergunta difícil, hein, Léo? Hum, assim que é bom. Então, vamos lá. Lembrando que você é mãe também, né? Então tem essa percepção para além da profissão, né? Como professora e como mãe, eu vejo as potencialidades e dificuldades, vamos supor dessa forma. Então, focando agora um pouco na parte do professor, que eu já falei um pouco da questão da estrutura, né? Não falamos da questão do salário, mas ela está atrelada a tudo isso. Uhum. A questão da equipe especializada, né? Que deveria estar em todas as escolas. A sala de recursos, equipe de apoio, pedagogo, psicólogo, enfim, toda essa equipe.
Bom, focando um pouco no professor, professor, como todas as profissões, tem direitos e tem deveres. E assim como todas as profissões, hoje em dia, elas terminam generalistas e as pessoas precisam se especializar. A formação não dá conta. Não tem como. Então, assim, obviamente que a formação ainda ela precisa ser repensada. Na minha época não se falava de inclusão, eu nem sou tão velha assim, mas não se falava de inclusão. Atualmente eu sei que aparece como tópicos de disciplinas ou disciplinas de inclusão, mas na minha época não se falava em inclusão. Pelo menos não inclusão da deficiência. Era uma coisa assim, era um trabalho, um projeto de um professor ou outro, de algo muito específico, de uma metodologia para pessoas cegas, para pessoas surdas, mas era algo muito pontual, né? Os discursos, pelo menos na minha época, que eu sou formada em química, né, como você falou, então na minha época não tinha. E hoje em dia a gente precisa pensar porque ainda não é feito dessa forma. A deficiência não pode ser uma disciplina, a deficiência não pode ser um tópico, assim como a diversidade, ela precisa estar atravessada nas disciplinas. Então, eu faço físico-química na universidade. Em que momento que o professor vai abordar a inclusão em relação a isso? Eu faço termoquímica. Então, em que momento o professor já vai dar, né? Se cada professor falar sobre inclusão, aí sim a gente tem uma possibilidade de uma mudança nessa formação. Principalmente pensando nas licenciaturas, mas eu penso em tudo. O médico não pode ter só a disciplina de patologia. Ele precisa, né, então, no desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, esses assuntos precisam estar sempre atrelados. Então, nós precisamos falar da diversidade, da inclusão, da deficiência em todas as disciplinas. Como que isso está sendo feito? Deve ser feito um projeto. Então, o professor realmente ele sai com uma formação, mesmo atualmente, uma formação mais generalista. Então, ele não é especialista em Enem, ele não é especialista. Vamos pensar as especialidades, né? Ele não é especialista em tecnologias. E eu acho um pouco leviano, às vezes, a forma da sociedade falar, porque assim, cada professor tem interesses. Ele pode não ser o especialista em inclusão, mas ele é especialista em tecnologia e às vezes usando a tecnologia ele consegue resultados muito bacanas com os estudantes. Então, na secretaria, eu tenho um professor, tem inúmeros cursos de formação continuada. Hoje em dia, menos, porque estão dilapidando e muito as condições de trabalho da formação continuada dentro da Secretaria de Educação. Mas nós temos, por exemplo, de tecnologias, né? Enfim, de inclusão, mas vamos supor, de brincadeiras. Então, dentro dessas propostas, o professor vai se especializando, e se essa formação continuada for bem feita, não é propriamente dentro da inclusão, mas a inclusão, se ela estiver atravessada, todo mundo ganha dentro desse processo. Então, o que, que eu vejo, Léo? Com todas as profissões, existem médicos bons e ruins. Existem policiais bons e ruins. E existem professores bons e ruins. Existem professores que podem ser ótimos para formar para o vestibular, mas ele não dá conta de incluir. Então, nós precisamos gradualmente ensinar, né, e formar e fazer uma formação continuada e mostrar a responsabilidade disso. E nós precisamos realmente melhorar as condições de trabalho desse professor, de valorização social e de reconhecimento financeiro. Então, esse profissional ele precisa ter condições para fazer uma boa formação nesse sentido. Mas eu sempre vejo profissionais bons e ruins. Quanto melhor é o diálogo, porque o discurso de ainda não estamos preparados, estou falando como professora, tá? Uhum. É verdade, mas ele já está antigo. Então, assim, tá, se esse professor não consegue, eu até compreendo, mas o que pode ser feito para mandar? Porque já passou da hora. A inclusão já está aí há muito tempo. Então, assim, o que precisa ser feito? Então, vamos melhorar as condições de trabalho ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Vamos lutar por condições de trabalho? E, assim, não tem como. Você, por exemplo, eu falo de inclusão, mas eu realmente não estou preparada, vamos supor, para fazer uma formação de DEMU, por exemplo, né? Não sou uma especialista Demu? O que é de, isso? de múltiplas deficiências, né? Ok. Então, assim, eu tenho alguns entendimentos, mas assim, eu não sou uma especialista nisso. Então, nós precisamos de escolas polos, né? Nós precisamos de uma formação continuada, que também gere, atenda às necessidades desse aluno, DEMU, não ficar só no centro de ensino especial, como ocorre, mas que esteja dentro da escola. Mas
Onde? Então a gente precisa de escolas polo. Ah, mas aí vai virar um centro de ensino especial. Não, porque hoje em dia tem tantas escolas, tem tantas pessoas com deficiência que a gente consegue essa diversidade. Mas a gente precisa realmente pensar em escolas polos. Então, olha, nessa escola tem um foco maior em autismo, vamos supor, é uma escola regular, mas tem um foco maior de autismo. Os professores que vão para lá precisam e tem uma formação continuada nesse espaço. Eu vejo como uma possibilidade, sabe, Léo? E até, né, Joana, ouvindo você falar assim, né, quer dizer, pegando o começo da sua fala, em que você colocou essa questão da inclusão num sentido muito amplo, né, falando de múltiplos preconceitos, e agora chegando nas pessoas com deficiência, o caso da pessoa com múltiplas deficiências, né, imagino que não existe uma especialização que prepare para isso, né, quer dizer, quantos anos de... Tem tem algumas que vão nesse sentido, mas será que existe química para Demu? Português para Demu? Não. Então, assim, nós temos algumas mais generalistas, né? Então, mas dentro de uma escola que atende essa realidade, precisa ter uma formação para dentro dessa Entendi. realidade. Eu tenho uma escola onde você tem alunos com deficiência intelectual, precisa ter formação. Os professores, a gente sabe que entram e saem, ainda mais quando nós temos quase metade dos professores do GDF como contratos temporários. Então, assim, como que Verdade. esse professor vai querer se especializar, mesmo que esteja disponível para ele, se ele entrou numa escola agora, ele nunca pegou uma turma X, ele tem que preparar todo o material X, essa é a preocupação dele para dar aula bem, para a turma como um todo. E aí, ao mesmo tempo, insegurança de sair de lá e como que ele vai pagar as contas. E pode sair e não voltar tão cedo, ou pode ir pro, né, tava no ensino médio, vai para o fundamental, do fundamental vai para a educação infantil. Cada um é uma proposta, fica um mês, uma semana, como é que ele se engaja num projeto, tanto a nível distrital, quanto a nível escolar, quanto a responsabilidade com aquele aluno. Porque às vezes ele tá ali, já vou embora, não sei como fazer. Então, isso tudo desestrutura a educação. E o Distrito Federal é para ser um dos melhores ensinos do país. Nós tivemos e temos muito suporte para isso. Então, assim, o que está acontecendo com o Distrito Federal? Cadê o investimento na educação do Distrito Federal? Que deveria ser uma referência para o país, é a capital do país. Uhum. Antes de a gente começar a nossa conversa, você estava comentando do seu filho, Pedrinho, né? Que ele tem uma síndrome, algo assim. E aí eu queria aproveitar essa pergunta, se você puder falar um pouco para outras pessoas que talvez tenham essa mesma situação como desafio cotidiano, né? Qual que seria a função da escola para pessoas, vamos colocar assim, que tenham essas questões relacionadas à deficiência intelectual, nos múltiplos aspectos, assim, né? A função da escola de maneira geral e em específico, até pensando nesse contexto do DF, que tem muitos tipos de escola, né? Bom, eu acho que contar um pouquinho da minha história como professora ajuda muito nesse entendimento. Primeiro que a gente não nasce sendo professor, a gente não nasce sendo mãe, e a gente não nasce sabendo ser mãe de uma criança com deficiência. Então a gente vai construindo, todo dia um aprendizado, todo dia um aprendizado e modificações. Então eu me formei em química para ser professora de pré-vestibular. Eu me formei com uma visão muito cartesiana de mundo e muito cartesiana de educação. E aí, quando meu filho nasce com deficiência, passei pelas fases do luto, foi difícil aceitar, e eu ficava à espera de um milagre, de que alguma coisa vai mudar em algum momento, e ele vai se desenvolver e vai dar tudo certo. Meu filho vai estar com 17, vai fazer 18 anos esse ano, e sou eu ainda que dou suporte para o banho, para alimentação. Então, cada vez que passa o tempo, se distancia mais ainda o que ele faz em comparação com alguém da sua idade, vamos pôr dessa forma, e mais evidentes ficam as suas dificuldades. E aí, como eu era muito ignorante de ignorar o que realmente é educação, eu não tive as oportunidades, por isso que a gente não pode criticar, às vezes, o professor, porque ele tem uma visão de mundo, é aquilo que ele teve acesso. Hum. E aí eu tinha uma visão de mundo muito limitada sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem. E aí o meu filho, quando ele estava na rede particular,
incluído numa escola particular, então às vezes a gente pensa, né? Existem algumas escolas particulares muito boas de inclusão, mas acabam que aí todas as pessoas que não querem levar para a pública levam para essas escolas, e aí também elas chegam num certo limite, mas era uma escola muito boa. E eu entrei na secretaria e me deram a oportunidade, foi me dada a oportunidade. Mãe, você quer, mãezinha, você quer que seu filho estude numa sala regular, né, ou de integração inversa, ou você quer uma sala especial, que é a sala que é chamada de sala de TGD, de transtornos globais do desenvolvimento, que são dois alunos com deficiência, né, com autismo, no caso, para uma professora, ou então quatro, duas professoras. Mas a responsável tem dois alunos que acompanham. Então, veja, eu sou formada em licenciatura, era formada em licenciatura, já dava aulas há muito tempo, né? Mãe, enfim, adulta já, mas muito jovem na época, mas totalmente ignorante do papel da educação e da inclusão. E aí pensei, nossa, uma professora particular para o meu filho? Praticamente? Perfeito. Hum. E aí eu coloquei o Pedro na sala especial. Ele ficou 7 anos. Nesses 7 anos, ele começou a ter comportamentos agressivos, ele começou a regredir a sua comunicação, ele estagnou porque eu não tive uma formação adequada na minha graduação. E não é culpa dos meus professores, especialmente, eu acho que eu estava muito fechada para ouvi-los também, porque precisa mais, no caso da minha formação, que é química, entender sobre aprendizagem e desenvolvimento, de entender o papel do outro, das outras crianças, do brincar, do exemplo. Eu fiquei pensando só no adulto, e criança quer aprender com criança. Então, a importância de múltiplos exemplos. Então, eu vivi na carne, na pele. E foram 7 anos, porque depois que ele cada vez foi se afastando ainda mais do desenvolvimento típico. E a escola passou a falar que a sala regular não era para ele, Hum. porque ele não sabia se comportar numa sala de aula regular e nunca aprenderia, porque a gente não aprende a nadar num tanque de areia. A gente também não aprende a nadar jogando alguém dentro da piscina. Então é gradualmente, mas você tem que estar na água. Então Aham. não adianta. Aí o que aconteceu? Por uma luta da professora da sala especial e de uma outra professora que foi solícita, que é a ideia de vivências, ele conseguiu fazer vivência à revelia da equipe pedagógica que achava que ele não estava preparado. Olha só. E aí foram alguns anos, então 7 anos no total que ele ficou na classe especial até conseguir a inclusão. E gradualmente está cada vez melhor. Então, agora eu criei algumas novas técnicas, porque assim, não funcionou. E aí, qual o principal? A conversa, o diálogo diário entre escola, e aí nós precisamos também, né, que eu não comentei aqui hoje, eu acho que o nosso tempo não vai dar, que é um tópico também muito importante, que é o educador social voluntário. Nós precisamos que quem está do lado dessa criança com autismo, com deficiência intelectual, enfim, seja um professor. Isso não é diminuir os educadores sociais, é porque eu quero que eles tenham garantia de trabalho. Uhum. Eles não têm garantias de trabalho, eles não têm condições de trabalho. Eles recebem só uma gratificação alimentar, né, por dia. Isso é trabalho escravo, né? Você trabalhar para comer é análogo. Então, das 5 horas escolares, eles trabalham só 4 para não criar um vínculo empregatício, mas a maioria trabalha dupla jornada, porque, na verdade, essa ajuda de custo é o que põe a comida em muitas mesas. Uhum. E aí qual a questão também? Assim como o professor temporário, não é diminuindo o trabalho deles, mas nós precisamos de condições de trabalho de uma pessoa que esteja se especializando, que esteja naquela escola, que conheça aquela realidade, conheça aquele contexto, conheça aquele aluno, que não sai e vai para outro lugar em condições melhores de trabalho. Então, o educador social voluntário, né? Tá ali numa condição onde ele precisa estar, mas com condições de trabalho para trabalhar melhor. Então, assim, sabe, com respeito, né? Se ele Uhum. precisa de respeito, precisa ter um profissional, então, que traduza o mundo. Então, nós temos já, é uma conquista histórica das pessoas surdas, que tem o professor bilíngue do lado da pessoa dela. Nós precisamos também, é claro que os surdos estão nessa luta há mais tempo, nós estamos lutando agora, mas nós precisamos garantir com a mesma justificativa.
Nós precisamos que as pessoas autistas, com deficiência intelectual, alguém interprete esse mundo para ela. Então, quem está ali do lado tem que ficar falando: olha, a gente vai agora pegar água, fazendo uma antecipação, fazendo para uma previsibilidade, que organiza essa criança, que entenda o que, que ela sente, como que ela interage. Porque das 5 horas de escola, 4 essa pessoa fica. E nessa 1 hora que essa criança fica sozinha? Aí voltamos. Que professor está? Tem uma formação adequada para dar um suporte para alguém, para um estudante como meu filho, que precisa de muito suporte, não tem ninguém ali do lado dele. Uhum. Joana, então, pegando isso, então, é muito interessante esses pontos que você está levantando, né? Porque está levantando uma dimensão do papel da escola, né? Relacionado à socialização, mas não a socialização, pelo que você está falando, natural, né? Por causa da importância do professor, do profissional. Eu queria te ouvir um pouco dentro disso também a questão dos currículos, né? Como lidar com a questão dos currículos, dos conteúdos escolares, pensando esses enfrentamentos, assim, essas relações. Como- co- Acho que isso estaria dentro da pergunta, é, o que é e qual o papel das adaptações curriculares? Bom, primeiro de tudo é entender que o- os termos, eles já vêm historicamente uma ideia, né? De adaptar onde vem, né? De reduzir, de minimizar, mas isso não é real e a gente está tentando lutar. Hum. Será que mudar o termo, né? Porque a gente gosta de falar assim, o que o aluno precisa é uma reorganização curricular. Vamos parar para pensar. O aluno é altas habilidades. O aluno, excelente aluno dentro de sala. Você percebe que o conteúdo ali, para ele pode ser mais. Aí você passa uma lista de exercício extra para ele. Você está fazendo uma reorganização curricular para atender as necessidades daquele aluno. É Uhum. isso que acontece com a pessoa com deficiência. Agora, se você entrega uma lista ou sugere um livro a mais para o seu aluno que está tirando notas muito boas para que ele estude ainda mais, você não chama isso de adaptação curricular. Justo. Ninguém chama. Uma aula extra para passar no Enem. É uma adaptação curricular. Ninguém chama. Por que só para pessoa com deficiência? Você faz, né, uma preparação para umas Olimpíadas. É uma adequação curricular. Ninguém chama. Só chama de adequação curricular quando já subentende-se uma diluição do conteúdo, uma redução do conteúdo, uma infantilização do conteúdo, um aumento da letra, vamos supor assim. E aí a gente tem que pensar, é, por que que é um assunto complexo? Porque não existe receita de bolo. Ok. Seria ótimo. E às vezes eu até fico sujeita a fazer muitas indicações, porque para quem está começando, às vezes um exemplo ajuda. E aí entra a formação. Mas entendendo sempre que esses modelos dependem do seu aluno. Assim como ninguém te deu uma receita de bolo para falar que lista de exercício dá mais para o aluno de altas habilidades, o aluno que vai muito bem na sua prova, ou indicar um livro extra que você gosta, mas que você não indica em sala, mas só para aquele aluno que está estudando muito física quântica. E aí você tem um livro de física quântica, um filme do YouTube, um documentário, né, sobre com Carl Sagan. Então, assim, ninguém te ensinou a fazer isso. Você faz porque você sabe que vai atender as necessidades daquele aluno. Da mesma forma, a pessoa com deficiência. Então, o que que ela sabe? O que que ela tem dificuldade? Ela está alfabetizada ou não está alfabetizada? E aí nós deveríamos ter sala de recurso em todas as escolas, porque um dos papéis da sala de recurso é fazer essa orientação de acordo com a realidade daquele aluno. Uhum. Então, só que nós temos sala de recurso em todas as escolas? Não temos. E ademais, que para mim é um problema central, né, em tudo isso, a deficiência, o papel da deficiência na escola, vamos por assim, não é de socialização. O papel da escola para a pessoa com deficiência não é de socialização. Uhum. Socializar, a gente socializa desde que nasce. Nós somos seres sociais, nós aprendemos com o outro. Então, nós socializamos num parquinho, no mercado, em todos os lugares. A escola é um lugar de individualização. Para esse ser, na verdade, se conhecer. Então, a partir das relações sociais, sim. Então, a escola, se a gente pensa nesse senso comum de socialização, é mais um espaço, mas não um único espaço. Lá ele tem que Interessante. aprender. Então, ele tem que aprender. E é exatamente isso que eu percebo no meu filho. Quanto mais ele aprende sobre o mapa, sobre o português, o substantivo, o verbo, o colega que leva ele no banheiro, que fala.
mais ele se organiza. Então, eu escuto muito como acabar com a agressividade, como não sei o quê, como comportamento isso, aquilo. É desenvolvendo a consciência, organizando essa psique, entendendo sobre o mundo e entendendo sobre si. Então, esse é o papel da escola, a partir dos conhecimentos escolares, que envolvem valores, obviamente, mas que essa criança vai se organizando. Sim, é por aprender a matemática que ela vai se organizar. É por aprender a respeitar a fila na hora de pegar o lanche na cantina que ela vai desenvolver a consciência. É por saber que tem hora de ficar sentado e hora que precisa ficar em pé. É prestar atenção no que o professor estiver falando. É vendo a gramática, o sujeito, o verbo. É aprendendo sobre física, é aprendendo sobre combustão e vendo a combustão, entendendo por que que a fruta estraga. Então, é aprendendo os conhecimentos do mundo que ela vai se complexificando e se organizando. E é exatamente. Eu fiz uma experiência com meu filho ao longo desses anos, né? E é exatamente isso que tem acontecido. E que muito me emociona e que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado no início da minha vida. Então, assim, por que que eu falo tanto? Por que que eu vou em tantos lugares e falo tanto sobre inclusão? Porque eu gostaria que alguém tivesse falado comigo sobre essas questões. E aí nós precisamos uma questão também grave, principalmente a nível do Distrito Federal, é que a alfabetização, vou trazer Paulo Freire, antes de Paulo Freire. Uma questão sobre adequação curricular, que é o ponto central, como fazer, mas o aluno não está alfabetizado, eu dou aula de matemática, do ensino médio, eu dou aula de química, de física, de história, né? Então, porque quando é na educação infantil, os professores sabem mais o que fazer. Os pedagogos, eles têm um domínio de como alfabetizar. Mas mesmo o professor de letras no ensino fundamental e médio, ele não teve formação para isso. Então, se você pede um professor de ensino médio alfabetizar, ele fala, fiz letras, mas não sei alfabetizar. Porque isso cabe, né? Quem tem uma formação, né, e especialização e faz especializações, às vezes não é inclusão, mas está fazendo de alfabetização. Uhum. E como todos são humanos, pessoas com deficiência ou não, você aprendendo estratégias de alfabetização, que não tem uma única forma de alfabetizar alguém, você tem novas possibilidades de desenvolver com aquele aluno. E aí, posso contar uma história? Por favor. Eu fui fazer uma formação numa escola e uma excelente professora que eu conheço, excelente professora, virou para mim e falou assim: Joana, olha o que eu estou fazendo com a minha aluna, uma aluna dos anos finais do ensino fundamental. O que eu estou fazendo de atividades adaptadas para ela. Aí ela tinha várias impressões de alfabetização, tipo A de abelha, B de bola, sabe? Uhum. Isso era nos anos finais do ensino fundamental. Aí eu perguntei para ela: vem cá, você sabe alfabetizar? Ela, não, mas a aluna não está alfabetizada, eu preciso alfabetizar ela para, né? Ela precisa ser alfabetizada. Falei, mas você está conseguindo? Ela, não, mas a gente está tentando. Legal, né? Ela está tentando. Você está dando aula de história? Ela não é alfabetizada. Aí eu vou trazer o Paulo Freire. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, ela, uma excelente professora de história, que não sabia nem por onde começar a errar, ela estava das melhores intenções, tentando ensinar a alfabetização, mas não ensinando o que ela viveu, respira e faz muito bem ensinar a história. Falei, sua aluna não precisa estar alfabetizada para aprender história. Ao mesmo tempo, você pode ensinar a alfabetização para ela, mas será que você é a melhor pessoa para ensinar? Então, veja, a professora quer que essa aluna seja alfabetizada, porque a alfabetização é muito importante. Mas ela não sabe como fazer. Só que ao mesmo tempo ela não está conseguindo, talvez ela consiga alfabetizar, mas talvez ela não consiga nem alfabetizar, nem ensinar história. Eu acho que esse é o problema das adequações. Assim, ensine o seu conteúdo. E nós precisamos de alguém no ensino fundamental e médio para dar esse suporte de alfabetização, que é inegável. Então, Uhum. nós não temos pedagogos alfabetizadores no ensino fundamental, nos finais e no ensino médio. Precisamos. Então, pelo que você está dizendo, se eu entendi, é como se ela poderia, um caminho para conquistar essa alfabetização seria uma atenção cuidadosa no ministrar aulas de história, Isso, né? E tentar fazer essa conexão por ali. exatamente. Então, assim, você está ensinando sobre cruzadas, né? Dê uma boa aula de cruzadas, use imagens de cruzadas, faça a leitura de imagens, faça a leitura, né? A leitura de mundo. E aí, só que inegavelmente, eu também não sou alfabetizadora. Tenho muitas formações, mas também não sou alfabetizadora.
Então, nós precisamos de uma equipe também no ensino médio fundamental. Essa é uma luta que eu ainda não vejo. Não escuto ninguém falando. Mas precisamos, porque essa pessoa precisa. Porque a sala de recurso, será que dá conta de alfabetizar? Também não dá conta. Porque a sala de recursos dos anos finais do ensino médio também não é de pedagogos. É de especialistas na área, eles precisam de alguém de química, né? Alguém, né, de português, de história. Então, é alguém da área. Também não são alfabetizadores. E aí, essa criança. Só que assim, todo mundo tem muito boa vontade, mas às vezes falta especialização, falta formação. Mas será que os professores de ensino médio vão ter, além de inúmeras especializações, aprender a alfabetizar? É necessário? Ou um profissional realmente especialista, de muitos anos, que tem experiência, não seria o mais indicado? Então, tem algumas coisas que também não cabem ao professor. Agora, eu fiquei pensando, Joana, nesse exemplo que você deu, da professora de história, que ele me parece que ele demanda uma relação do professor, da professora, muito carinhosa com os conteúdos escolares, né? Porque você está ali dando aula de história, então você tem ali o livro didático, você sabe ali pegar um professor, digamos assim, que tem uma relação mais mecanicista com o trabalho, as suas aulas meio prontas ali, seguindo o livro didático. Esse professor vai ter mais dificuldade de, digamos assim, passear pelo conteúdo para poder. é, é, Qual foi a outra palavra que você usou? Que não é adaptação, uma Reorganização curricular. reorganização, uma reorganização curricular ali do conteúdo. É, Você acha que os professores, de maneira geral, eles têm cultivado uma relação interessante com os conteúdos? Isso tá claro para os professores? O que é que você acha disso, de maneira geral? Eu vou falar da minha experiência com meu filho, né? Então, que já está aí no seu quarto ano de inclusão. Tá com 17 anos, vai fazer 18, tá no seu quarto ano de inclusão. Eu tive excelentes professores e péssimos professores, infelizmente, né? Tem de tudo. E algumas professoras me surpreenderam. Elas conseguiram ir muito além com ele do que eu julgava possível. E tem professores que eu. Só que ultimamente eu falo pra ele, pelo menos copia o conteúdo do quadro. A gente fez uma. E eu vejo que ele nem copia, e não é porque ele não tá copiando, é porque a aula, às vezes, não é boa pra ninguém. E eu sempre falo, se a aula é boa para a turma como um todo, se os alunos gostam, estão aprendendo, estão entendendo, tá contribuindo de alguma forma pro meu filho. Agora, quando eu vejo que nem pra sala é boa, Uhum. quando eu vejo que não tem nenhuma possibilidade de apropriação, eu vejo que essa aula não é porque ela é ruim pro meu filho, pra pessoa com deficiência ou com autismo, é porque tá ruim para todos os alunos que estão naquela sala. E aí vem É uma essas bola de neve, porque você particularidades. comentou também das condições de trabalho, aí o professor às vezes está desmotivado, não tem ânimo para É estudar, temporário, fica um mês, sai, temporário. vem outro, fica outro mês. Então, Uhum. assim, são várias. Cada um é uma questão. Agora, quem está sendo prejudicado, obviamente, são essas pessoas que não têm nada a ver com isso. Né? Tipo, é a culpa do meu filho e de outras pessoas com deficiência, outras crianças, vamos falar de crianças, bebês, adolescentes. É culpa deles? Não. E muito em quem que tá a culpa? Na organização do Estado, de dar condições de trabalho, de fazer uma reorganização, de investir na educação. Então, ao mesmo tempo, ser valorizado também dá um ânimo no professor. Uhum. Então, nós temos professores de todos os tipos na escola, mas eu vejo gradualmente, nesses meus últimos anos, uma insatisfação mais generalizada, porque as condições de trabalho estão cada vez piores. Joana, estamos chegando no final, assim, eu queria fazer um agradecimento muito especial, assim, por você ter vindo conversar conosco aqui, né, compartilhar tanto sua experiência técnica de professora, quanto a experiência, digamos assim, de vida, né, pessoal. Acho que para muita gente é importante ouvir, porque as pessoas se identificam, né, muitas coisas foram colocadas aqui. Eu queria perguntar se você tem algum ponto que você gostaria de destacar, algum aviso, se você se as pessoas querem te acompanhar, saber mais de você, assim, eu sei que você é formadora lá na EAP, né? Se tem algum lugar que a gente poderia te ouvir mais, ou coisas do tipo, grupos de estudo, grupo de pesquisa, pegando também esse contexto que a gente está atualmente, né? Das condições de trabalho que você falou, se você teria recados aí para dar para as pessoas que queiram ajudar aí a escola pública a melhorar. Bom, eu não tenho redes sociais,
Mas estou em grupos que estão nas redes sociais. Então, eu estou no Círculo Vigoriskiano, que é um grupo de estudos de professores para professores, de psicólogos para psicólogos. Então, algo informal, a gente vai lendo textos, que eu gosto muito, tenho muito carinho, já estou muitos anos nesse grupo. Então, nós discutimos teoria histórico-cultural, Vygotsky, todos são muito bem-vindos. Esse semestre já vai começar, mas para o próximo semestre, quem tiver interesse. Esse é um ponto, né? Eu estou em três grupos de literatura. É porque o que eu descobri que o que te tira desses problemas todos. Então, assim, Joana, tanto problema, dar banho uma adolescente, né? Fazer tarefa, levar em terapias, escola, trabalhar, enfim, todos os problemas, contas, tudo. Então, o que te tira da realidade te faz feliz? Ler. Então, eu participo do Clube de Leitura Brasília, já há muitos anos, que hoje em dia é online. Eu participo de uma ação dentro do Círculo Vigoriskiano, que é o Café e Afetos, que são encontros presenciais a cada 2 meses. A gente toma um café, fofoca sobre a vida, né? Fala sobre coisas Parece bom. e é tipo, não é terapia, mas é terapêutico. E outra coisa, eu participo de um agora de ficção científica, da teoria histórico-cultural e livros de ficção científica, que é tipo, para não abandonar o ensino de ciências, né? Ok. Então, assim, para manter o meu vínculo, que é um grupo aí da Bahia, de São Paulo, que organiza, que eu estou participando. E eu estou andando sempre por muitos lugares. Sou professora formadora da EAP, dou palestras em muita escola. Agora estou de licença servidor, né? Então, mas retorno em breve. Então, estou por aí. Então, o meu recado final. A escola tá boa? Não, não tá boa. Pelo menos para mim não tá boa. Para os alunos, para os professores. Se ela não tá boa, a gente precisa mudar. Eu sei que é difícil mudar, mas a gente precisa. E na nossa sociedade, ninguém fala, ai, professor, tadinho de você, realmente, nossa, que calor, né? Nossa, tadinho de você, vou te mandar um ar-condicionado. Ah, lá não funciona energia elétrica para todas as salas, não tem problema, manda a SEB lá mudar tudo. Não existe, isso não está existindo. As escolas, quando tem alguma coisa, elas têm que ficar pedindo favor para deputado. Então, não tem uma verba que vai para a escola, que realmente transforma a escola. É muito sucateamento. Então, é assim, eu vejo assim, é doação de livro. Sabe, me dá uma tristeza, assim, porque os computadores são doação do Ministério Público, não sei o que, é doação de não sei o que. Gente, me dá uma tristeza, porque assim, não tem um investimento na educação. A escola que tem que doar para a sociedade. E não o contrário. A gente viver de doação de coisas que outras pessoas já não querem porque tem algo melhor, tem algo superior, porque aquilo também é estragado. Enfim, gente, é um sucateamento, é um desrespeito, é uma desvalorização. E a gente precisa estar num lugar bonito, né? Bem organizado, onde você se sente valorizado, quer valorizar as pessoas, respeitar, e a escola não está sendo esse local. Então, para mudar, só com luta. Então, eu convoco a todos e todas participar. Estamos aí, né, com a greve, né, em eminência, porque não tem como, não vai mudar de outra forma. Vai ser difícil, mas não tem outra forma. Então, como que você vai estar, né, dentro da escola, né, vamos pensar nos professores, os demais professores de greve, você não, porque você não quer depois repor ou qualquer coisa do tipo. Então, para você tá bom, porque você está dizendo para o governo tá bom. A mesma coisa, você tem um filho, seu professor está de greve, que bom, ele está lutando por melhores condições para o seu filho. Né? Então, a sociedade como um todo tem que abraçar, no sentido, tá ruim mesmo. Ninguém tá falando que a escola tá boa, tá ruim mesmo. Tem algumas escolas melhores, porque são mais próximos de certos centros da cidade, porque tem certos apadrinhamentos. Mas, gente, não dá para ser assim. Todas as escolas precisam ser boas. Uhum. Então, não dá para ficar na escola com essas condições. Então, nós, quando eu digo nós, eu como mãe, eu como professora, como profissional, como alguém que luta pela diversidade, pela inclusão, pelas melhores condições de uma escola boa para todos. E não está. Então, nós precisamos realmente entrar em greve. Essa é a minha mensagem final. Obrigado, então, viu, professora doutora Joana de Paoli.
conversamos sobre a questão da inclusão, né? Desafios para a educação inclusiva. É isso aí, pessoal. Obrigado por quem acompanhou aí a conversa inteira. Nos acompanha aí nas redes sociais, nas plataformas YouTube e outras. E é isso. Obrigado. Eu que agradeço.